Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Então vamos voltar no tempo? No maravilhoso livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, ele pontua que o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial e se estende até o fim da Guerra Fria, porque essa é a essência do século. E a Primeira Guerra Mundial seria, sim, o início do processo. Europa 1914. Diversos impérios disputavam poder político, econômico e territorial dentro e fora da Europa. Impérios antigos e tradicionais como o turco-otomano, impérios grandiosos como o francês e o inglês, e impérios novinhos como o Império Alemão. A Alemanha se organizou enquanto Estado Nacional no final do século XIX. A disputa era evidente. A indústria bélica crescia de forma acelerada. As alianças mostravam que havia uma preocupação com o conflito. Faltava apenas um motivo para começá-lo. Quando Francisco Ferdinando, que era um arquiduque austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo, estabeleceu-se ali um fato importante, a partir do qual os países se posicionaram de dois lados, montando uma estrutura de guerra que, na medida em que cresceu, se tornou uma guerra mundial. É claro que não houve envolvimento de todos os países. A guerra envolveu a Europa como um todo, mas alguns outros países fora do continente europeu. Mas o impacto da guerra é realmente mundial. Impacto econômico, mudanças geográficas, nos mais variados sentidos. Então a guerra começa. Ninguém tinha noção naquela época do poderio do Império Alemão. Então, por mais que estivesse de um lado ingleses, franceses e russos, a presença dos alemães junto ao Império Austro-Húngaro era uma força muito grandiosa. E durante os primeiros anos da guerra, parecia que aquele conflito ia se arrastar por muito tempo, porque não era possível perceber uma vantagem de um dos dois lados. Uma guerra que apresentou para o mundo novos meios de transporte adaptados para aquele momento histórico, né? Questão de avião, né? A gente vai ter apresentação de ideias de submarinos e de outros meios tecnológicos que vão surgindo naquele momento. A guerra se desenvolve muitas vezes em campos de batalhas e trincheiras. Trincheiras eram valas naturais ou construídas nas quais os exércitos viviam, moravam, tratavam dos seus doentes, destinavam de alguma forma os seus mortos. Então era uma vida difícil, a vida nas trincheiras, né? Os diários da guerra mostram depoimentos de soldados contando como que era difícil a questão das trincheiras. Era sofrido, dentro de um processo que se arrastava. Em 1917 não era possível precisar, já com 3 anos de conflito, como que aquela guerra ia terminar. E aí 2 situações acontecem e vão direcionando o processo da guerra.
e elas não estão associadas, parece uma coincidência da história. Os Estados Unidos, já preocupados com o resultado da guerra, usam de um argumento de possíveis ataques para entrar no conflito contra os alemães. O Império Russo, enfraquecido também pela guerra, vai viver um processo de mudanças internas que a gente vai chamar de Revolução Russa, e dentro desse processo o país vai ser retirado da guerra. Os russos tiveram um processo muito importante no início da guerra, mas a técnica russa, que a gente chama de terra arrasada, ela é uma técnica muito sofrida para quem a aplica, né, que é praticamente uma autodestruição. Então, não é um processo simples. O país se retirou e uma mudança bem grande se desenvolveu a partir dali. Mas a entrada dos Estados Unidos, com um exército descansado, numeroso e com armas muito potentes, pesou, favoreceu ingleses e franceses. De fato, duas grandes surpresas naquele conflito: os americanos e os alemães. Em 1918, tecnicamente, a guerra chegou ao fim. Mas é quase normal, nos fins de guerra, você construir um tratado para oficializar os termos, né, de entendimento no pós-guerra. Então, o conflito termina em 1918, quando o mundo já estava envolvido na pandemia de gripe espanhola. Então, é um processo que se torna ainda mais complexo. E eles passam a construir os termos de tratado do fim da guerra. O tratado que oficializa o fim da Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Na construção do Tratado de Versalhes, o presidente dos Estados Unidos, da época, se esforçou muito. Pode parecer estranho isso, né? Ele se esforçou muito para aliviar os termos do tratado, porque o tratado estabeleceu uma pressão muito grande sobre os derrotados. Mudanças territoriais, desmembramentos de império, o Império Austro-Húngaro é desmembrado, o Império Turco-Otomano é desmembrado, a Alemanha perde territórios. Então, além da derrota no campo de batalhas, né, há uma derrota política e econômica e é uma imposição de força. O fato é que os termos do Tratado de Versalhes vão contribuir severamente para a existência da Segunda Guerra Mundial. Nós não sabemos indicar exatamente os culpados da Primeira Guerra, porque havia uma vontade coletiva de disputar riqueza e poder. A Segunda Guerra tem data, horário, motivo e provocador. Os termos impostos à Alemanha em 1919 contribuíram para que essa Alemanha iniciasse a Segunda Guerra Mundial. História é assim. Situações mal resolvidas podem se repetir. E quando bem resolvidas e bem entendidas, geralmente ficam no passado. Precisamos de fazer isso.
entender os processos, deixá-los no passado e seguir em frente. O passado constrói o futuro. O presente é o meio desse processo. É quando estamos olhando para trás, projetando o que está à nossa frente. Que aprendamos com o que já foi, sejamos sensatos no momento em que vivemos e assim projetando um futuro do qual possamos nos orgulhar. A tarefa é nossa. Então, mãos à obra. Que sejamos um povo pacífico e tenhamos um futuro sem guerra, sem fome e sem pobreza. Não custa sonhar. Um beijo para vocês.